O PL de Jair Bolsonaro, uma das siglas que ingressou com a ação pela cassação de Sérgio Moro, avalia que o voto do relator Luciano Carrasco Falavinha abriu um precedente grave. Para o advogado Guilherme Ruiz Neto, que representa o Partido Conservador, a posição contrária à cassação do mandato possibilita que, em futuras eleições, candidatos incorram em abuso de poder. Ele informou que apresentará aos demais desembargadores um memorial do caso. O julgamento, como a gente disse, deve ser retomado nesta quarta-feira. Para o advogado, há falhas técnicas no voto do relator que, nas palavras dele, aniquilam o princípio constitucional da igualdade de condições. Segundo ele, abre aspas, muitos poderão de má fé se aproveitar dessa interpretação, fecha aspas. A tendência hoje é de que Moro não seja cassado por um placar equilibrado de 5-2 ou de 4-3. Eu vou chamar o Pedro Venceslau. A gente tem aqui uma disputa de narrativas que a gente viu muito clara, né, Pedro Venceslau, no julgamento de ontem. A gente viu Gustavo Guedes, que é o advogado de Sérgio Moro, falando, mas ele ir viajar para o Nordeste, ele viajar para São Paulo, isso não favorece, não deu tempo de tela para ele, para se favorecer por lá. E um outro ponto, não há um código dentro da legislação eleitoral muito clara sobre teto de pré-campanha. Os advogados do PL e do PT vão na direção contrária. Só que essa tese de Gustavo Guedes convenceu Falavinha. Olha, eu conversei hoje com vários advogados especialistas em direito eleitoral para avaliar um pouco como foi o julgamento de ontem. Alguns concordam, outros discordam do voto, mas todos concordam em um aspecto. A lei eleitoral é extremamente vaga quando se refere aos processos de pré-campanha eleitoral. Vamos lembrar que a lei mudou em 2015 e naquele ano o tempo de eleição foi reduzido pela metade. Em compensação, houve uma flexibilização do processo eleitoral. Os pré-candidatos podem fazer quase tudo, menos pedir voto de forma aberta e escancarada. Determinou-se ali que deve haver um limite de gastos, mas eles usam, se não me engano, a palavra limite módico. Essa palavra módico, ela deixa no ar qual seria o valor, que pode ser ou deve ser considerado um valor módico. Não existe um teto fixo, um número para as pessoas terem como referência durante a pré-campanha, assim como existe no período de campanha. Então, a falta de regulamentação do período eleitoral, que é inclusive uma reclamação constante dos políticos de que não há uma regulamentação, depois você cria um ambiente de insegurança jurídica. Os advogados todos também avaliam que esse julgamento do Sérgio Moro pode criar um ambiente de insegurança jurídica, porque vários outros políticos já foram cassados depois da mini-reforma eleitoral de 2015 e das mudanças promovidas em 2010, que tornaram subjetivos os critérios para se cassar um mandato. Então, se outras pessoas foram cassadas por abuso de poder econômico em circunstâncias muito parecidas com a de Sérgio Moro, por que ele não seria cassado? O fato é que agora o TSE se debruça sobre uma questão. É preciso regulamentar de maneira mais concreta o período de pré-campanha, já que as campanhas ficaram tão curtinhas. E outra coisa, é o dinheiro que vai ser utilizado. É dinheiro do fundo eleitoral, é dinheiro do fundo partidário. Por enquanto é dinheiro do fundo partidário, porque a eleição só começa depois das convenções eleitorais. Então essa é uma questão que está ainda muito em aberto, mas o que os advogados dizem é que precisa haver um critério claro para que não havejam discrepâncias em votações desse tipo. Obrigada, Pedro.